Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. Muito bem, hoje nós fechamos o Grande BH em Pauta sobre vandalismo, depois de abordar os vários aspectos dessa questão tão grave para a cidades principalmente como Belo Horizonte, onde você tem perfis diferentes de vândalos em lugares diferentes, né? Nós vamos falar sobre os direitos de quem sai prejudicado com a destruição do patrimônio, que seja ele público ou privado. Sobre esse assunto nós conversamos agora com o advogado especialista em causas civis, Fabrício Rabelo. Fabrício, bom dia. Bom dia aos ouvintes da rádio Band News. Obrigado por atender a rádio Band News. Nós estamos, ao longo dessa semana, conversamos com vários especialistas que abordaram aspectos diferentes dessa questão do vandalismo, né? As pessoas que destroem patrimônio público, ponto de ônibus, o orelhão, e as pessoas que picham o muro de casa. Quer dizer, há várias formas de você se sentir prejudicado pela ação de vândalos e irresponsáveis que não tem o que fazer e com isso acabam destruindo o alheio, né? Agora, o que a pessoa pode, se ela pegar alguém pichando a casa dela, se ela ver alguém deteriorando o patrimônio público, o que ela pode fazer? O que está ao nosso alcance fazer para evitar que esse prejuízo seja ainda maior? Bom, esse tipo de responsabilidade, né, ele pode ser focado de duas maneiras, né? Diretamente contra o agente, né, no caso de um flagrante aí, que seja possível identificá-lo, né? Aí, no caso, seria uma responsabilidade regulamentada diretamente pelo Código Civil, né, que rege a vida da atividade privada, né, dos cidadãos. Então, teríamos o artigo 186, cumulado ao artigo 927 do Código Civil, que diz que aquele que provoca um ato ilícito, ele tem que reparar o dano. Isso independentemente das responsabilidades criminais, que aí, no caso, ficam a cargo do Estado, né? Ou seja, esse ato de vandalismo, ele é criminoso, né? E isso vai gerar um procedimento criminal, né? O qual terá sua devida perseguição pelo próprio Estado. Uhum. O policial que também chegar alguém que cometeu algum ato de vandalismo, ele vai fazer com essa pessoa os procedimentos normais, levar para a delegacia civil, registrar o boletim de ocorrência, o delegado vai abrir inquérito, vai encaminhar para o Ministério Público. É esse trâmite normal, como qualquer criminoso? É esse o trâmite normal, pela prática criminosa, né? No caso de dano provocado a um estabelecimento ou a um bem privado, né? Ou seja, além do processo criminal que a pessoa responderá, né, pelo crime de dano que é previsto no Código Penal, ainda há reminiscência da responsabilidade civil direta, né, pelo cidadão que foi lesionado, né, que teve danificado o seu patrimônio ou através de uma pichação ou qualquer outro ato, né, de vandalismo. Mas nesse caso o Ministério Público tem que ser provocado também? Isso tem que ser encaminhado pela pessoa que foi prejudicada ou a própria polícia dá andamento nisso? Vai depender do alcance e da natureza do bem que foi violado. Em determinadas situações, a responsabilidade fica a cargo do Ministério Público, sabe? Agora, em sendo uma atuação a menor, né, fica a cargo do Juizado Especial Criminal, onde será processado na forma de uma ação que tem por consequências né, a possibilidade de transação penal, além de outros fatores, onde a atuação do Ministério Público ela é menor. Entendi. O critério é o mesmo, por exemplo, uma pessoa que tiver o retrovisor do seu carro arrancado, alguém passa, dá um chute no retrovisor do carro do sujeito, arranca. É a mesma coisa, é o mesmo critério, é considerado o mesmo tipo de crime? Sim, é o crime de dano, que tem exatamente as duas consequências de ordem criminal e civil. Agora, doutor, o senhor tem conhecimento de alguma lei que prevê ou que obriga o acompanhamento de pessoas que são presas de forma reincidente com esse tipo de crime, seja de pichação ou de vandalismo? Isso vai, como eu te disse, depender do alcance do ato praticado. Sim. Sabe? Via de regra, se foi um ato menor praticado contra particulares, é encaminhado ao Juizado Especial Criminal, né, que tem por objeto os crimes de menor potencial ofensivo. Numa eventual reincidência, num prazo de máximo de 5 anos, essa pessoa já não terá mais direito aos benefícios que a Lei 9.099, que regulamenta o juizado especial, confere, como por exemplo a transação penal, que é um acordo que é firmado com o Ministério Público para extinguir o processo. Ou seja, ela continua sendo processada e terá uma sentença proferida, condenando ou absolvendo.
Sim. A obrigatoriedade de repor o que foi danificado, ela é automática no caso de patrimônio público? Se uma pessoa for presa, por exemplo, quebrando um orelhão, ela automaticamente já tem que repor o valor referente a esse dano, caso ela seja presa? Todo crime de dano, né, pressupõe que houve uma avaria, né, e essa avaria, né, ela é ressarcível civilmente a partir do que restar apurado no processo criminal ou até mesmo autonomamente. Pelo atual Código Civil, né, as responsabilidades civis e criminais são independentes, mas o lesionado pode, se pretender agir dessa forma, se valer da sentença criminal para poder obter o seu devido ressarcimento. No caso de orelhão público, como você disse aí, seria o poder público que teria o direito, né, ao ressarcimento, à indenização pelo dano provocado. Perfeito. Fabrício, quem fala com você agora é Inácia, tudo bem? Tudo bem. Olha só, o ouvinte que está nos acompanhando agora, que flagrar alguém danificando o patrimônio ou seu mesmo, ou de outra pessoa, ou patrimônio público, e fizer uma imagem, ou foto, ou um vídeo ali pelo celular mesmo, por uma câmera simples, ela deve pegar esse material e se dirigir a uma delegacia, aí comandada pela Polícia Civil, e fazer uma ocorrência. Como é que ela deve proceder? Exatamente, né? Para a apuração, né, da conduta criminal, esse é o procedimento mais adequado, né? E aí esse vídeo, né, essa filmagem, essa fotografia será devidamente depurado no inquérito policial através dos procedimentos próprios. Para fins civis, o que se faz de posse dessa documentação audiovisual é o encaminhamento a um cartório de notas para a lavratura de um documento chamado ata notarial, né? Pode fazer isso de forma anônima, Fabrício? Sim, sem dúvida. Ela não precisa, é assegurado a ela por lei o anonimato. Perfeito, ela não precisa acompanhar esse processo e depois não. Se identificar. Entregou aquele material para a polícia, sim, ela diz que tem a pretensão de fazê-lo aquilo anonimamente para não ter nenhum problema de... Né, é comum esse tipo de denúncia ou não? Sim, é corriqueira. Muito bom. Sinal que as pessoas estão atentas, né? Exato. Tudo bem, Fabrício Rabelo, advogado, conversou conosco nesse último dia de Grande BH em Pauta sobre essa questão do vandalismo. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Fabrício. Imagina, eu que agradeço. Bom fim de semana para você. Para vocês também. Na semana que vem, o Grande BH em Pauta vai falar de um outro tema que é bastante polêmico e eu convido já de antemão os nossos ouvintes a participarem conosco aqui, que é o tema das ciclovias. Nós vamos falar dessas ciclovias de BH. Elas servem para alguma coisa? Elas são úteis realmente? O pessoal passou a andar mais de bicicleta por causa disso, pintar uma faixa vermelha na pista, ou na lateral da pista, ou junto ao canteiro central, vai ajudar o trânsito a ficar um pouco menos complicado. Tudo isso a gente vai tratar com pessoas que entendem do assunto, vários lados aí dessa mesma história, a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira da semana que vem, no nosso quadro Grande BH em Pauta.